fera, eu sou Rui Lima, professor de matemática do Colégio Motivo, e vou dar duas orientações para você sobre a prova de matemática e suas tecnologias do Enem. A primeira delas é sobre sólidos semelhantes. Muito importante porque envolve os conteúdos de geometria espacial com proporção, bastante frequente nessa prova. Dois sólidos são semelhantes quando existe entre seus pontos uma correspondência biunívoca. E, além disso, a razão entre segmentos correspondentes é constante. Pessoal, não esqueça de como varia a área de figuras semelhantes, de sólidos semelhantes. Varia com o quadrado da razão de semelhança. E o volume de sólidos semelhantes varia com o cubo da razão de semelhança. Por exemplo, se multiplicarmos as arestas de um sólido por um fator K, a sua área vai ficar multiplicada por este fator K ao quadrado. E quando multiplicamos as arestas de um sólido por um fator K, o seu volume vai ficar multiplicado por este fator K ao cubo, elevado à terceira potência. Vamos a uma aplicação importante, muito frequente nas provas de vestibular. Nesta questão, nós temos duas miniaturas do Cristo Redentor. Uma com 10 centímetros de altura e 120 gramas de massa. Outra com 15 centímetros de altura, mas não sabemos a massa, é o que a questão pede. Para isto, vamos usar o seguinte, que densidade é a razão entre a quantidade de massa e a quantidade de volume. Por exemplo, densidade é a massa pelo volume. Mas as duas miniaturas foram confeccionadas com o mesmo material, no caso, gesso, citado na questão. Como a densidade é a mesma, a razão entre a quantidade de massa e a quantidade de volume é constante. Portanto, massa e volume são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso armar a seguinte proporção, que M1 está para M2, assim como V1 está para V2. Mas a gente acabou de aprender que a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Ou seja, V1 está para V2, assim como H1 está para H2 ao cubo. Portanto, o que é que nós vamos ter? M1 está para M2, H1 está para H2 ao cubo. Substituindo M1 por 120, M2 eu quero saber H1 por 10 e H2 por 15 elevando ao cubo, vamos encontrar M2, a massa da miniatura de 15 centímetros, igual a 405 gramas. Portanto, a resposta estaria na letra B, de bola. Agora, vamos falar também sobre probabilidade, muito frequente nesta prova do Enem. Probabilidade é a razão entre a quantidade de casos favoráveis pela quantidade de casos possíveis. Por exemplo, lancei um dado, ele tem 6 faces numeradas de 1 a 6. Qual a probabilidade de termos um resultado igual a 5? Seria 1 em 6. Só existe um caso favorável a ser igual a 5. E em 6 casos. Então, a probabilidade é 1 em 6. Muito importante em probabilidade é a distribuição binomial, onde cada experimento tem apenas 2 possibilidades. Olha o termo, binomial. É feito um casal, vai querer ter um filho. Pode ser homem ou mulher, só tem 2 possibilidades. Eu vou testar uma lâmpada, tem 2 possibilidades, acesa ou apagada. Agora vamos
há mais uma aplicação a uma questão do Enem, que temos 3 filhos, o casal quer ter 3 filhos, sendo 2 do sexo masculino. Então, eu tenho um meio de ser masculino, um meio de ser masculino e um meio de ser feminino. Mas o feminino poderia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Portanto, eu deveria multiplicar por 3. A resposta é 3/8. No caso, 37,5%. Boa prova, fera. Um abraço.